Olá, meu irmão, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesta aula estaremos dando continuação, irmãos, do nosso estudo discipulado, o discipulado que eu, irmão Leandro, estou propondo para todos os meus irmãos, com a intenção de trazer o conhecimento das Sagradas Escrituras, aquilo que alimenta verdadeiramente a nossa fé, e é a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, na continuação estávamos estudando sobre as Sagradas Escrituras, certo? E hoje, nesta aula, estaremos entendendo um pouquinho da Bíblia Sagrada em ordem cronológica. Vamos estudar os livros da Bíblia em suas ordens, qual foram escritos. Qual livro foi escrito primeiro, um após o outro, na sequência, ano após o outro ano. Entende? Como foi escrito a Bíblia agora em ordem cronológica. Você tem a sua Bíblia Sagrada, pegue sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. No primeiro livro da sua Bíblia, qual é o primeiro livro? Da sua Bíblia está o livro de Gênesis, certo? No livro de Gênesis está ali o primeiro livro da Bíblia, mas agora em ordem cronológica que eu trago hoje é o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Pasmem, irmãos, não foi o livro de Gênesis que foi escrito primeiro. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi o livro de Jó. Isso, o livro de Jó, aquele homem sofredor. Quem escreveu o livro de Jó? Moisés ou Eliú? Os teólogos eruditos, grandes rabinos, estudiosos da Bíblia, entende que Moisés ou Eliú possa ter escrito o livro de Jó. Aproximadamente no ano 1521 a.C. Olha só, 1500 anos antes de Cristo esse livro foi escrito. O primeiro livro a ser escrito. Depois vem o livro de Gênesis escrito. O autor, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, o grande libertador do povo de Israel, que tirou o povo do Egito sob a mão divina de Deus. Moisés que tira o povo do Egito e leva para o deserto. Depois do deserto, o povo, após 40 anos, entra na terra prometida através de Josué. Esse Moisés que tira o povo do Egito foi ele mesmo que escreveu o livro de Gênesis, no ano aproximadamente 1521 a 1500 a.C. Depois vem a sequência agora da Torá, os 5 livros da Bíblia. O livro de Êxodo, escrito por Moisés, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, escritos por Moisés entre esse período, 1521, 1490, 1489, o Levítico, Números 1451, 1451, Deuteronômio, antes de Cristo. Aí está, meus irmãos. Mas por que então que o livro de Jó não vem primeiramente na Bíblia? Não vem como o primeiro livro? Porque a Bíblia está ordenada, o cânon bíblico está ordenado em temas, em estrutura literária. Cada tema no seu devido lugar está encaixado. O livro de Gênesis é o livro do começo, é o início, o Bereshit, o início de todas as coisas, onde Deus criou os céus e a terra e todas as coisas. Então, por isso, o livro de Gênesis vem em primeiro lugar. Mas agora, o tempo em que foi escrito, o livro de Jó foi escrito primeiro. Irmãos, e o livro de Jó, ele está encaixado ali no final do livro de Gênesis. Entende? Jó viveu aproximadamente, segundo os teólogos estudiosos da Bíblia, Jó viveu entre o tempo de Jacó, mais ou menos esse tempo. Depois de Abraão, Isaac e Jacó, Jó possa ter vivido naquele tempo ali. Amém? Louvado seja nosso Deus. Esta aula, irmãos, é uma aula muito importante. Esta é uma aula muito importante, mas também é uma coisa que dá muita enfada aos irmãos, né? Porque falando de livro após outro, vai enfadando os irmãos, mas tenha paciência, vamos conhecer isso aqui da parte da Bíblia. Essa estrutura cronológica da Bíblia, irmãos,
Essa estrutura aqui é muito difícil encontrar na internet, viu? Não é qualquer um que faz essa estrutura cronológica e passa para as pessoas, não. Isso aqui você tem que, para ter esse acesso, as pessoas têm que pagar cursos, pagar teologia, faculdade para entender. Não é qualquer pessoa que sai dando essa informação de graça na internet por aí, não. Amém? Depois da Torá, agora temos o livro de Josué. Os 5 livros da Bíblia já começamos. O livro de Josué agora vem após, no ano 1424 a.C. O autor foi Josué. Juízes foi escrito por Samuel. O Samuel mesmo, aquele juiz que foi juiz. Profeta Samuel foi juiz também. No ano 1375 a 1050 a.C. Livro de Ruth foi escrito por Samuel também, no ano de 1050 a.C. Primeiro e segundo Samuel, escrito no ano 1171 a 1018 a.C. Quem foi o escritor? Samuel, profeta Natã e Gade. Agora o livro de Salmos. Livro de Salmos, nós temos esse livro escrito aproximadamente no ano 1500 a 450 anos de Cristo. 450 antes de Cristo. Quem escreveu o livro de Salmos? Às vezes você entende e vê falando muito por aí que vamos abrir o livro dos Salmos de Davi. Você entende que Davi foi o escritor de Salmos, mas não foi somente ele. Moisés, é esse Moisés mesmo, famoso da Bíblia, ele também escreveu alguns salmos, alguns louvores do livro de Salmo. Asaf também escreveu Salmo, Salomão e outros foram os escritores de Salmo. O livro de Salmo ele tá dividido em um espaço de tempo de 1500 a.C. até 450 antes de Cristo. Todo esse período foi levado para construir o livro de Salmos, viu, irmãos? Depois vem o livro de Cantares, foi escrito por Salomão no ano 980 ao ano 1000 antes de Cristo. Ou invertendo aqui, né? Depois vem o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, Lemuel e Agur, no ano 980 também, a 960 a.C. Depois livro de Eclesiastes, irmãos, escrito por Salomão, rei Salomão, no ano 975 a.C. Depois Joel. Joel foi escritor do próprio livro, profeta Joel, no ano 840 a.C. Após o livro de Joel, foi escrito o livro do profeta Jonas, que foi Jonas o próprio escritor, no ano 790 a.C. Amós, que foi o próprio escritor do seu livro de Amós, no ano 760 a.C. Oséias, que foi o próprio escritor, o livro de Oséias, 760 a.C. Isaías, o próprio escritor, 745 a.C. Miqueias, que é o próprio escritor do livro, 697 a.C. Sofonias, o próprio escritor, 639 a.C. Naum, o próprio escritor, 630 a.C. Jeremias, que é o próprio escritor, 626. Lamentações de Jeremias, foi o próprio Jeremias, em 626 a.C. Primeira e segunda Reis. Acredita-se que foi Jeremias, irmãos, que foi o escritor de Primeira e Segunda Reis, no ano 626 a 560 a.C. Depois vemos o profeta Abacuque, no ano 620 a 608 a.C. Daniel, que é o mesmo escritor, no ano 606 a 534. Ezequiel, 592 a.C. Obadias, 586 a.C. Ageu, 520 a.C. Zacarias, 520 a.C. E o livro de Esther para finalizar a história do povo de Israel do Antigo Testamento. O Antigo Testamento teve a história quando o povo entra na Terra Prometida, em Canaã.
da entrada da terra prometida em Canaã até Ester, do livro de Josué até o livro de Ester, está embarcado ali, em todos esses livros aí, a história do povo de Israel. Finaliza em Ester. Depois de Ester, cronologicamente, você vai entrar agora no Novo Testamento. Aí depois de Ester, Ester foi escrito por Mardoqueu. Isso, aquele Mardoqueu do livro de Ester. O livro de Ester é o único livro da Bíblia que não cita nenhuma vez o nome de Deus. Não fala do nome de Deus em nenhuma vez nesse livro, viu? Uma curiosidade. Em 509. Esdras, 457 a.C. Primeiro e segunda Crônicas, acredita-se que foi Esdras, o escritor, em 450 a.C. Neemias, 434 a.C. Malaquias, finalizando 432. Finalizando agora o Antigo Testamento, irmãos. Irmãos, tenham um pouco de paciência. Isso aqui é uma informação muito, mas muito relevante. É importantíssimo a gente entender a cronologia da Bíblia Sagrada. Agora vamos entrar no Novo Testamento para não enfadar muitos irmãos. No Novo Testamento você tem lá, começo do Novo Testamento, os 4 primeiros evangelhos, os evangelhos sinópticos, que está ordenado no Novo Testamento. Só que quando foi escrito, não foi o livro de Mateus, o primeiro livro escrito do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito foi uma carta, não foi nem um livro. Foi a carta de Paulo a 1 Tessalonicenses. Foi Paulo o escritor no ano 51 depois de Cristo. Irmãos, Jesus morreu no ano 33, aproximadamente depois de Cristo, no ano 33. De 33 até 51, demora todo esse período, esses anos aí. Então, nesses anos, depois do ano 51, irmãos, que a Bíblia começou a ser escrita, entende? Do ano 33 a 51, não tinha sido escrito nada ainda. As pessoas ainda estavam montando os seus esboços, entende? Montando os seus esboços. Agora, no ano 51, que Paulo vai escrever o primeiro livro do Novo Testamento, que é uma carta, não é um livro, é uma carta. Depois Paulo escreve novamente 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreveu no ano 52 depois de Cristo. 1 e 2 Coríntios, escrito por Paulo. 1 e 2 Coríntios foi o terceiro livro, terceira carta e a quarta carta do Novo Testamento, escrita em 56 e 57 depois de Cristo. O quinto livro que está na Bíblia é uma carta também, escrito pelo apóstolo Paulo no ano 57. Entende, irmãos? Após vem agora o livro de Romanos, carta aos Romanos. É uma carta também. Eu falo livro para os irmãos entenderem, mas na verdade é uma carta aos Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo no ano 58 depois de Cristo. Agora sim, irmãos, o sexto aqui, ó. Entende, ó? Sexto. Isso, sétimo, na verdade. Depois de 7 cartas que Paulo escreve, agora vem o livro de Mateus, irmãos. O evangelista Mateus agora que vai escrever o seu livro de São Mateus, que é destinado aos judeus, como nós já havia comentado, no ano 60 depois de Cristo. Quase 30 anos depois da morte de Jesus, é que vão escrever e falar da vida de Jesus. Olha aí, no ano 60. Após agora vem a carta aos Efésios, escrita por Paulo, 61 depois de Cristo. Depois Tiago, o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago escreve no ano 61 depois de Cristo. Olha aí. Filipenses, o apóstolo Paulo que escreve Filipenses no ano 62. Irmãos, o apóstolo Paulo começou a escrever todo o Novo Testamento. Então ele foi um rabino, escritor, foi um teólogo, com certeza. As pessoas viram o estilo literário que Paulo escreve, o jeito que ele forma a sua teologia nas suas cartas. Como Paulo era um homem muito estudado, então eles viram
os escritos de Paulo e foram acompanhando. E agora São Mateus vai escrever conforme o escrito de Paulo. Pegam o jeito de Paulo e também escreve suas cartas. Ou seja, Paulo foi como uma inspiração para os outros apóstolos, para os outros evangelistas também. Paulo dá o pontapé inicial nas escrituras do Novo Testamento. Depois de Tiago, Filipenses, Colossenses e Filemão. Chegando no ano 63 depois de Cristo, Filemão. Depois de 63, depois de Filemão, agora o evangelista Lucas vai escrever o livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no ano 63. Lucas, o médico amado, como Paulo chamava. Depois vem o livro de Hebreus, escrito ou por Paulo, acredita-se que foi Paulo, isso não está definido, mas acredita-se que foi Paulo ou Apolo, aquele profeta Apolo que está lá em Atos, no ano 63. Depois vem o livro de Atos. O livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas. Na finalização do livro de Lucas, lá no último livro de Lucas, depois da ressurreição, Lucas escrevendo da ressurreição de Jesus, e Jesus ascendeu-se ao céu, a ascensão de Jesus. Finalizou Lucas, vai começar o livro de Atos, Atos capítulo 1. No capítulo 1 ainda ele dá algumas lembranças, ele dá uma retrospectiva do livro de Lucas, o final do Lucas. Agora vem Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas também, no ano 64. Primeiro Timóteo, Paulo escreve no ano 64 depois de Cristo. Agora vem primeiro Pedro, escrito pelo apóstolo Pedro, no ano 64 depois de Cristo. Tito, carta de Paulo a Tito, no ano 65. Marcos, agora outro evangelho aparece aqui no ano 65 depois de Cristo. É que o Marcos vai escrever o evangelho de Marcos, destinado para os romanos. E Lucas escreveu destinado para os gregos. Mateus apontou a vida de Jesus para os judeus. Marcos apontou a vida de Jesus para os romanos. Lucas apontou a vida de Jesus para os gregos. Então cada um escreve destinado a um povo. Entendeu? Depois vem 2 Pedro, irmão. 2 Pedro foi escrito por Pedro no ano 64, 65 depois de Cristo. Aí por último agora a carta de Paulo, 2 Timóteo, onde Paulo agora finaliza toda a sua vida, as suas cartas. Paulo lá no ano 67, que após a carta de 2 Timóteo, ali agora é uma finalização da vida de Paulo. Os irmãos lembram? 2 Timóteo é onde Paulo dá agora o seu parecer final, finalização de sua vida. Agora acabei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo fala isso em 2 Timóteo. Paulo agora vai ser executado, vai ter a sua cabeça decapitada pelo imperador romano Nero. Depois vem a carta de Judas, escrita por Judas, mas não é o Iscariotes, no ano 70 depois de Cristo. Aí agora vem o livro de João, o Evangelho de João. João, o próprio escritor, no ano 85 depois de Cristo. Depois que João escreve, ele escreve também 1º, 2º e 3º João. Escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas de João no ano 90 depois de Cristo. Agora, para finalizar o canon bíblico, o Novo Testamento finaliza com o livro do Apocalipse, quando João, o apóstolo João, é jogado na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, João teve a visão, a grande visão, a revelação, as coisas dos últimos dias, a escatologia, onde a teologia estuda, né? No ano 96 até o ano 100 depois de Cristo. Este tempo aqui, irmãos, até o ano 100 depois de Cristo, acredita-se que até o ano 95 depois de Cristo, nesse tempo, ou 95 ou 100, aqui finaliza a história do Novo Testamento, viu, irmãos? Continuando aqui. A perfeita harmonia e unidade da Bíblia.
A existência da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicada como sendo um milagre. A Bíblia existe por causa de um milagre. Por quê? Porque há na Bíblia 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores. 66 livros escritos por 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos, 1.600 anos. A Bíblia está escrita dentro desse período, 1.600 anos. Estes homens, na sua maioria, na maior parte do caso, não se conheceram, nenhum desses homens, a maior parte deles, viveram em lugares distantes, em 3 continentes, e escreveram em 2 línguas principais e uma terceira em porções de texto, ou seja, 40 homens que não se conheceram. Não se conhecendo, esses homens não tiveram acesso um ao outro e escreveram a Bíblia. E esses homens também, não se conhecendo, viveram em lugares distantes. Eram homens, eram reis, eram homens grandes teólogos e também eram pescadores, eram homens simples, eram lavradores de terra. Esses homens, não se conhecendo, agora vivendo em lugar distante, escrevendo a Bíblia em 2 linguagens principais. O Antigo Testamento foi escrito no grego. No hebraico. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento no grego. O Antigo Testamento sendo escrito no hebraico e algumas porções em aramaico. E o Novo Testamento escrito no grego. Pessoas totalmente diferentes, a Bíblia foi escrita e nenhum dos livros se chocam, se conflitam. Eram homens que, vivendo em lugares distintos, que escreveram no campo, outros escreveram na cidade, uns escreveram em palácios, outros em vilarejos, nem ilhas. Nas ilhas também foram escritos os livros da Bíblia, alguns livros. Prisões, até em prisões. O apóstolo Paulo escreveu livro, irmãos, cartas da prisão, vários tipos de lugares a Bíblia foi escrita, prisões e até no deserto. Lá o povo de Israel, Moisés escrevendo no deserto. Moisés escreveu seus livros nas solitárias paragens do deserto. Moisés escreve seus livros no deserto. O profeta Jeremias escreve os seus livros também nas trevas e nas imundícies de uma masmorra, escondido dentro de caverna, prisionado, o profeta Jeremias. Davi escreveu nas campinas e nas elevações dos campos. O apóstolo Paulo escreveu as suas epístolas, ora nas prisões, estando preso, e também ora em viagens, estando em viagem, suas viagens missionárias também ele escreveu. João escreveu o Apocalipse exilado na ilha de Patmos, como havia dito. Os escritores da Bíblia foram homens de variadas atividades então conhecidas. Vários tipos de atividades eles faziam, várias profissões. A razão por que encontramos diferente estilo na escritura. Vários tipos de modelos escritos, vários diferentes modelos de escritura que tem na Bíblia. Moisés foi príncipe legislador. Moisés escreve a Bíblia como um legislador. Moisés cresceu, tá lá na Galeria da Fé, no Hebreus. Moisés ele cresceu conhecendo a ciência do Egito, irmãos. Ele era conhecedor de tudo ali dentro do Egito. Era um homem erudito, era um homem gabaritado, era um homem formado, de gabarito, de pedigree, né, que diz o outro. Não era um homem leigo, não. Ele tinha conhecimento. Ele era formado. E Moisés, sendo legislador, depois em Josué foi um grande soldado. Também tem Davi e Salomão, que foram reis e poetas. Olha, homens estudados. Isaías, estadista e profeta. Depois em Daniel, que foi ministro de Estado, também foi um grande juiz. Daniel foi um profeta. O livro de Daniel, você deve estudar a escatologia bíblica olhando para o livro de Daniel, as profecias de Daniel, o grande profeta Daniel. Daniel foi um profeta, com certeza. Pedro, Tiago e João foram pescadores. Olha, vários diferentes
estilos literários que a Bíblia foi escrita, irmãos. Cada tipo de pessoa com sua natureza distinta, com seus com suas diferentes profissões, né? Pedro, Tiago e João foram pescadores, Zacarias e Jeremias, que foram sacerdotes e profetas, Amós foi agricultor e vaqueiro, Paulo foi teólogo e erudito, também foi um grande rabino, o apóstolo Paulo, e assim por diante. Apesar de toda essa variedade na formação e ocupação profissional dos escritores da Bíblia, examinados os seus escritos, é possível notar como os mesmos se contemplam. Com todos esses livros, eles se completam, tratando de um só assunto do começo ao fim. Não existe conflito na Bíblia. Aqui vimos um livro santo, a Bíblia. É um livro santo que foi escrito por 40 escritores. Dessas 40 pessoas, muitos deles não se conheceram, é o que nós acabamos de ler, porque foi no período de 1600 anos. E mesmo assim, irmãos, nenhum texto bíblico entra em contradição. Nenhum texto bíblico entra em choque de raciocínio, nenhuma discordância um do outro. Por quê? Porque o grande maestro foi Deus, foi o Espírito Santo, irmãos, que escreveu, inspirou as pessoas para escrever a Bíblia. Razões por que cremos na Bíblia, porque ela é divina e inspirada, é divinamente inspirada. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros no mundo é sua inspiração, que é divina. Lá no livro de Jó, capítulo 32, versículo 8. Abra sua Bíblia e confira, irmão. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Pedro 1:21, porque toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus, não veio por inspiração de homens, o apóstolo Pedro nos diz. Por mais de 2.600 vezes ocorre na Bíblia a expressão assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor está escrito na Bíblia mais de 2.600 vezes. Isso nos traz uma garantia de que ela é inspirada. Foi Deus quem nos deu a Bíblia Sagrada. Esse fato corrobora a sua inspiração. 2 Reis 17:13, livro de Neemias 9:30, São Mateus 2:15, Atos 1:16, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Aí você vê, meus irmãos, vai conferindo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 Pedro 3:2. Na nossa continuação, Jesus também aprovou e usou a Bíblia Sagrada. Por quê? A palavra de Deus. Muitas pessoas creem em Jesus e nos seus milagres. Olha aqui, irmãos, escuta isso. Mas só que crendo em Jesus e nos milagres de Jesus, crê na morte, na ressurreição de Jesus, mas não crê na Bíblia, irmãos. Isso daqui, irmãos, é um absurdo. Como que a pessoa fala que crê em Jesus, nos milagres, na ressurreição, mas não crê na Bíblia? Porque se não fosse a Bíblia, nós não conheceríamos Jesus. Há 2.000 anos atrás que Jesus veio. Essas pessoas só conhecem a Deus, só conhecem a Jesus por causa da Bíblia. Não tem como conhecer a Deus se não for pela Bíblia, irmãos. Não tem outra experiência fora da Bíblia, não existe isso. Tais pessoas precisam conhecer a atitude de Jesus em relação à Bíblia. Ele a leu, olha só, Jesus aprovou e usou a Bíblia. Como assim? Jesus leu a Bíblia para o povo. Jesus para Satanás, para confrontar Satanás, lá em Mateus capítulo 4 em diante ali, o Satanás aparece para Jesus quando Jesus estava fazendo o seu jejum de 40 dias. E Satanás provando Jesus citava os livros da Bíblia. Está escrito, assim está escrito assim, e assim está escrito. Então Jesus usou também a Bíblia. Jesus ensinou. Lucas 24:7. Jesus ensinou a Bíblia também lá naqueles homens, depois da ressurreição, no domingo da ressurreição, para os discípulos de Emaús. Jesus ia caminhando com os discípulos e ia citando os livros da Bíblia. Jesus chamou a Bíblia de palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 7, verso 13.
E Jesus cumpriu também a Bíblia, a palavra de Deus. Lucas 24, 44. A imparcialidade da Bíblia, irmãos. Se a Bíblia fosse um livro originado do entendimento e da vontade do homem, ela não poria descobertas as faltas e falhas cometidas pelo próprio homem. Os homens jamais idealizaram um livro que dá toda a glória para Deus e mostra as fraquezas e fracassos humanos. Tá entendendo, irmãos? Toda a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, ela não esconde nada do homem. É coisa maravilhosa, é inspiração divina de Deus. A Bíblia traz histórias do homem, de suas glórias e de suas derrotas, das suas vitórias e dos seus fracassos. Tá? E a Bíblia tanto diz que Davi era homem segundo o coração de Deus e também quanto revela os seus erros e fracassos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não esconde o fracasso de Davi quando Davi peca contra a face de Deus e comete aquele terrível pecado, mandando matar um homem inocente e toma a mulher de um homem, um próprio guerreiro, um funcionário dele, ele tomou a mulher do seu próprio funcionário. A Bíblia fala do rei Saul. Saul, que era um homem que foi escolhido por Deus, mas também Saul foi perturbado por demônios. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde os fracassos e as derrotas do povo de Israel por causa do pecado, por causa da idolatria. O povo tinha acabado de sair do Egito, foi lá e fizeram o bezerro de ouro, fazendo idolatria. Isso foi um fracasso da parte humana. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde dentro da igreja os erros das pessoas dentro da igreja. Paulo, ele faz carta para as igrejas, ensinando os irmãos a não permanecer no pecado. A Bíblia não esconde nada disso, irmãos. Então a Bíblia é imparcial. Ela fala das coisas santas de Deus, da vitória do homem, e também ela fala do fracasso e das derrotas. Concluindo aqui, irmãos, o nosso estudo das Sagradas Escrituras. Enfim, é óbvio que não esgotamos o assunto. A Bíblia não pode ser esgotada e nós não temos essa intenção de esgotar a Bíblia toda. Nem pretendíamos. Estamos apenas tratando de familiarizar-nos com as Sagradas Escrituras para que, por meio dela, possamos crescer espiritualmente e experimentar a transformação proposta pelo Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, um abraço, continue comigo e Deus te abençoe.